Então, seção 2.2, planejamento de produção. O diálogo aberto nos fala que, para prosseguirmos com os estudos, vamos relembrar o caso da mãozinha limitada. O senhor Billy é proprietário de uma fábrica de luvas, a Mãozinha Limitada. O município no qual a empresa está localizada fará investimentos em infraestrutura que acarretará no aumento do fluxo da economia. Como a empresa não adotava como procedimento o uso de ferramenta orçamentária, você foi contratado para ajudar o proprietário a implementar tal planejamento na organização. Agora, para esta sessão, o objetivo é conhecer, compreender e projetar orçamentos de produção, considerando as limitações da capacidade instalada e políticas de restrição de estoques e de produção e orçamento de materiais diretos de fabricação, o MDF. Considerando as limitações de compra, o caso ficou assim definido. Comprometido a dar mais um passo na implementação do plano orçamentário da empresa, o senhor Billy tem a necessidade de realizar nesse processo o planejamento de produção, que envolve o custo para a elaboração dos produtos em diferentes cenários, ao mesmo tempo em que se utilizam os indicadores econômicos. Você é o profissional que o tem auxiliado nesse trabalho. Recorreu aos dados mercadológicos do cenário otimista para montar o orçamento de produção, que foram. Então vejam lá. O período é otimista, o custo da unitário é de R$ 40, a inflação de 8,47, o consumo em pares é de 900 mil e o crescimento da economia de 4%. O que é que a gente fez aqui? Então a gente pegou e já trouxe essa tabelinha para cá para a gente poder trabalhar ela, tá? Então a mesma tabelinha que está lá a gente trouxe aqui para cá e vamos já utilizá-la. Voltando então, o senhor Billy necessita saber quantas unidades de seu produto ele precisará produzir para atender a previsão de demanda traçada para os 3 próximos anos, que engloba a necessidade de aquisição de matéria-prima para produzir as luvas. Sabe-se que o consumo é de 5 metros cúbicos, então vamos fazer isso aqui, ó, vamos anotar essa informação. Deixa eu pegar isso aqui. 5 metros, 0,5 metros cúbicos, na verdade, né? Isso aqui é meio metro. Então vamos anotar isso aqui de ladinho aqui, deixa aqui. Vai ser importante. E aí, para produzir cada luva, cada metro cúbico custa R$ 10. Então, vamos botar aqui também o custo desse metro cúbico. Ok, vamos para cá. Vamos jogar cada metro cúbicozinho para cá. Outra informação relevante, tá? Deixa ela aqui por enquanto, depois a gente organiza. Por experiência, o Sr. Billy possui a política de manter no estoque 10% de produtos acabados em relação à sua necessidade do período. Isso aqui vamos lembrar 10%, tá? Mas nós vamos ter lá no enunciado tem essa informação. Então, como tem lá, eu não vou repetir também, tá? E em sua necessidade do período de 15% de matéria-prima, também em relação à necessidade de MDF no período. Aí, você foi contratado para produzir o orçamento de produção e o custo total de materiais diretos de fabricação, MDF, para cada um dos 3 períodos. Considerando o cenário otimista, como você já é experiente, sabe que deverá considerar as políticas de estoque da empresa, as condições de compra do fornecedor e a capacidade produtiva da empresa. Então, prepare-se para mais esse desafio de projetar a produção. Bom, quem não leu, depois leia o não pode faltar. Aqui é a parte teórica da situação, tá? Então, leiam.
E aí a gente vai, às vezes é assimile ou às vezes é faça você mesmo. Vamos ver o que é que tem aqui. Pronto, no caso aqui, eu sem medo de errar. Então aqui ele vai dizer, ó, vamos então ajudar o Sr. Billy com o caso da mãozinha. O Sr. Billy é o proprietário e gestor da mãozinha e deseja elaborar o orçamento de produção, dadas as vendas apresentadas na sessão anterior. E ainda gostaria de fazer um orçamento de material direto de fabricação ou MDF. Para realizar essa atividade, você precisará obter os dados referentes às premissas do orçamento, que foram mencionadas no tópico diálogo aberto. Então, a gente já foi lá e pegou já as informações. Deixamos aqui como sugestão a tabela para preenchimento. Ela já contém os resultados anteriores do orçamento de vendas que você trabalhou na sessão anterior. Então, olha só. A gente agora vai, através dessa tabelinha, preencher o orçamento de venda da empresa, tá? Então, vamos agora partir para cá e qualquer coisa a gente retorna aí no texto. Marcamos essas opções aqui para a gente lembrar aqui, questão de custo, tanto a questão da metragem aqui do nosso MDF, como também a questão do metro, quanto é que é, tá? Vejam bem, eu encontrei um pequeno erro aqui. Eu não gosto de falar muito dessa questão dos erros assim, mas eu vou relatar que é para vocês ficarem cientes, tá? Então vejam bem, aqui no enunciado, percebam que ele fala da inflação 8,47, não é isso? Mas vindo aqui embaixo, ele trata 9%, tá? Então, para não ficar lá e nem cá, eu vou utilizar aqui os 9% que está aqui na tabelinha, tá certo? Só que aqui no enunciado ele está falando 8,47. Foi uma das falas aqui que eu encontrei, tudo bem? Mas nós vamos fazer ali pelos 9. Então, olha só. A primeira questão aqui, quem não viu, quem não fez aí a atividade, o 2.1, a gente trabalhou só isso aqui, tá? Então, essa primeira tabelinha. E aí, vocês podem olhar lá depois para também fazer mais. Então, aqui o que é que ele fala? As vendas no mercado foram de 900 mil unidades. Percebam que, no caso pares, né? Então percebam que esse valor está aqui, ó. A gente traz ele para cá, tá certo? A tabela já traz ele trabalhado. E aí a participação da empresa no mercado, ela tem uma fatia de 10% das vendas de mercado. Então, se ela tem 10%, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Deixa eu abrir aqui a calculadora, a tela. Calculadora aqui. Vamos lá. A gente vai pegar os 900 mil e vai multiplicar aqui por 1,10, no caso 10%, na verdade, né? 0,10. E aí ele vai dar o resultado aqui de 90 mil, tá? Então, esse aqui primeira situação que a gente vai ter 90 mil, vou reduzir aqui para 18. Então, as vendas da empresa é na quantidade de 90 mil. O preço do produto, ele está ali dado, é 40 reais. E aí o faturamento, como é que a gente vai fazer o faturamento? Seria os 90 mil vezes 40 reais, dando um faturamento de 3.600 mil. Tranquilo até aqui essa tabelinha, sem grandes mistérios, né? Repetindo, a gente na aula anterior fizemos isso daqui bastante. Ok.
Aí, vamos completar aqui para os outros, tá? Aqui, as vendas de mercado foi de 936 mil. Como é que a gente chegou a esses 936 mil? Através do crescimento da economia. Se vocês pegarem aqui, ó, deixa eu limpar aqui, 936 mil, deixa eu tirar essa vírgula, 936 mil e multiplicar por 1,04, desculpa, é que eu peguei os 936, mas era para ter pego aqui os 900 mil, tá? Aqui eu fiz, para não fazer de novo, eu fiz o desse aqui. Então aqui, ó, 900 mil vezes 1,04. Aí vocês veem que dá os 936 mil. 936 mil vezes 1,04. Aí vocês vão ver que vai dar os 973,40. Então, é aqui as vendas de mercado que foram encontradas. Até aqui, ok? Tranquilo? Para vocês entenderem de onde está vindo esse valor, tá? Feito isso, a gente vai pegar aqui os 936 mil vezes 0,10. Isso aqui é a representação de quê? Da fatia de mercado da empresa. Então, a empresa aqui no segundo ano, ela vai ter, a fatia de mercado dela é de 93.600. Tá. E o preço do produto? O preço do produto ele vai estar atrelado à inflação. Só que a gente não vai usar essa inflação aqui, tá, gente? Porque aqui tem dois valores. A gente vai usar essa daqui de baixo, tá? Vou usar essa daqui de baixo. Que seria, no caso, os 40. Como é que a gente faz? Os 40 vezes 0. Opa, 0 não. Seria os 40. 40 vezes 1,09%, tá certo? Que aí iria dar 43,60. Então, esse daqui seria o valor do preço do produto. Então, agora aqui ele ficaria no valor de 43.060. Pronto, ou R$ 43,60. E aí o faturamento, vamos fazer aqui os 93, seria no caso os 43,60 vezes os 93.600, que iria dar o faturamento de 4.080.960, que seria o faturamento. Fechou aqui, pronto. Aí vamos para o terceiro ano. Já encontramos aqui o valor das vendas de mercado. 10% é a fatia de mercado. Então, vamos para a fatia de mercado. 97, 3,440 vezes 0,10 dá igual 97.000. Então, aqui nesse terceiro ano, fatia de mercado. E aí o valor do preço do produto seria, no caso, os 43. Deixa eu limpar aqui. 43,60 vezes 1,09. Que daria uma fatia agora de 47, um valor, né? Preço de 47. A gente vai arredondar, tá, gente? Aqui vai ficar 47,52. 47,52. E aí isso aqui vezes 97,344 daria um faturamento de R$ 4.626.076,00
25. Tirar os 25. Pronto, certo? Então aqui encontramos a primeira situação, fechadinho aqui. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Tudo tranquilo? É tranquilo aí, entendendo? Dá só um legalzinho aí pra gente continuar. Pronto. Agora, com relação ao estoque, o que é que acontece? O estoque final aqui, ele é dado da seguinte forma. Ele fala aqui que o estoque final de 10% em relação às vendas do mesmo período. Então, nós estamos no período 1 e ele fala que o estoque final é 10% em relação às vendas do mesmo período. Então, se é 10% em relação às vendas, nós vamos pegar aqui ó, os 90 mil e vamos fazer aqui os 10% desse valor, que vocês sabem que é 9 mil, né? Então, está aqui. Vamos trazer esse valor para cá. Isso aqui, 9 mil. Aí, necessidade de produção. A necessidade de produção agora virou o quê? Virou a soma da quantidade de vendas da empresa mais o estoque final, que é 10% da relação lá do estoque final. Então, isso quer dizer que a nossa necessidade de produção agora passou a ser 99 mil. Certo? Aí ele vai perguntar agora, estoque inicial igual ao estoque final do período anterior. Nós não tivemos período anterior, certo? Então, se não tivemos período anterior, aqui a gente vai colocar aqui 0. Então, porque aqui é zerado. Percebam ó, que ele está falando que estoque inicial igual ao estoque final do período anterior. Não temos aqui estoque final do período anterior, tá? Então, agora a nossa produção exigida vai ser o quê? A soma dos 99 mil mais o estoque inicial. Como aqui foi 0, então nossa produção exigida vai ser de 99 mil. Certo? Até aqui tranquilo. Aí vamos passar para o segundo ano aqui. A gente vai parar nessa parte aqui, tá certo? Nós não vamos. Aqui é uma primeira parte que a gente está calculando a produção exigida, certo? Vamos concluir a todas as produções exigidas e depois a gente vai para a questão do material, a necessidade de material, né, por unidade, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente calcula esses outros itens. Vamos fazer todos aqui. Então vejam bem, no segundo ano nós temos lá uma quantidade de vendas de 93.600. Então ele fala, estoque final 10% em relação à venda do mesmo período. Então se eu tenho 93.600, então eu vou aqui, 93.600, eu vou fazer vezes 0,10. Ele vai me dar um estoque final em relação às vendas de 9.390. Espera aí, gente, tá errado isso. Muito bem, Cris, obrigado. Eu botei ali errado. 93.600. Não sei de onde eu botei um 9 ali. Lá vai de novo. Eu acho que eu apertei e não foi. Ó. De novo. É o mouse aqui que está dando umas falhas. Está carregando ainda. 93.600 vezes 0,10. Aqui. Está querendo me enganar. Ok. Então, nossa produção aqui, o estoque
o estoque, né, final em relação ao mesmo período, 9.360. Aí, agora ele pergunta, necessidade de produção, agora é o que? É a soma das vendas, né, da nossa venda da empresa, mais o estoque final aqui, né? Então, a gente vai somar esses camaradas aqui, 93.600 mais 9.360 mais 93.600. Está igual a 102.960. Nossa produção agora, a necessidade de produção seria essa, tá? E aí agora a gente vem para estoque inicial igual ao estoque final do período anterior. Então, ó, estoque final do período anterior é qual? Esse aqui, ó, estoque final. Então a gente vai pegar os 9.000 e vai descer para cá, ó. Certo? E aí agora a nossa produção exigida vai ser... Eita, meu mouse parou. Gente, meu mouse parou de novo. Deixa eu ver se eu coloco só um minuto. Carregou um pouquinho, vamos ver se vai. Ó, então nosso estoque agora, nossa produção exigida agora vai ser os 102.960 mais os 9.000, que vai dar igual a 11.960. Opa, desculpa. É menos, lá vai o somar, ficando doido. 102.960. Por quê? Por que menos? Porque esse estoque final, ele já está produzido, então está lá no estoque. Então, por isso que a gente pega a produção exigida e subtrai do estoque inicial, porque esse aqui já está produzido, né? Como estava falando. Então, menos 9.000. Ele já está no estoque, não precisa ser produzido. Então, fica lá o valor de 93.960. Entenderam aqui, gente? Então, por isso que ele não precisa ser mais fabricado. Ele está lá como estoque. Certo? Então, primeiro ano, 99.000. No segundo ano, 93.960. Tá certo? Vamos agora para o terceiro ano, onde a nossa expectativa de vendas é de 97.344. Ele fala que o estoque final é 10% em relação às vendas do período. Então, vamos pegar aqui 97.344 vezes 0,10. Então, encontramos 9.734,4. Como a gente está falando de pares de sapato, né? Nós vamos... Tá certo, gente, esse cálculo? Tá, né? 10%? É. Então, como a gente está falando de pares de sapato, nós vamos colocar aqui arredondado, né? Então, vai terminar aqui no 4. Então, vai ficar 9.734. Então, nossa produção vai ser agora a soma das vendas da empresa mais o estoque final do período, né? Então, vai ser os 9.000. Deixa eu tirar aqui esse 4.
Então vai ser 9734 mais 97,344. Isso vai dar 107,78. Cento e sete vírgula setenta e oito. E aí ele vai perguntar estoque inicial igual ao estoque final do período anterior. Estoque final do período anterior está aqui 9.360. Então agora eu vou pegar 107,78 menos 9.360, que eu não vou precisar produzir de novo, né? Ficando aqui o valor de 97.718. 97.718. Pronto, assim finalizamos a questão da produção exigida, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Por que algum lançamento? Ou vocês conseguiram fazer? Alguém já tinha feito isso aí? Agora, a gente vai ter aqui a necessidade de MDF por unidade, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o valor, a quantidade, né? Que falou lá no enunciado. Lembram aqui que eu anotei aqui aqueles 0,5 metro cúbico, né? Que esse daqui é a informação que diz cada unidade ela utiliza 0,5 metros cúbicos para ser produzido, tá certo? Então foi essa informação que a gente pegou, aí a gente vai trazer aqui para baixo, ó. Necessidade de MDF por unidade, 0,05 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 0,5 metros. Pronto, essa é a quantidade necessária. Essa quantidade é padrão para todos, então vou logo adicionar aqui, ó, 0,05 e 0,05, tá? E aí a gente vem. Então, isso quer dizer que para eu produzir, né, fazer lá o produto, eu vou precisar de quanto, né? Então, a necessidade de MDF para a produção seria 99.000 vezes 0,5, que isso me daria 49.500 para a produção. Pronto, 49.500. Aí ele fala, estoque final de MDF é 15% em relação à necessidade de MDF no mesmo período. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou pegar aqui os 49.500 que a gente encontrou e vou multiplicar pelos 15%, que ele fala aqui, ó, porque estoque final de MDF é 15% em relação à necessidade de MDF. A necessidade de MDF é essa. Então, se eu tenho aqui os 49,15, vou fazer vezes 0,15, encontrando 7.425. 7.425. Então, minha necessidade agora de MDF seria qual? Seria a soma dos 49.500 mais os 7.425. Então, 7.425 eu já tenho aqui, vou só somar com 49.500. Dá igual a 56.925. Então, a necessidade
total de MDF. MDF seria isso aqui. Pronto. Tá? Aí ele fala, estoque inicial igual ao estoque final do período anterior. Então, o nosso estoque inicial foi de quanto? É de 0, que nós não temos nenhuma informação anterior, tá certo? E aí, fica fácil agora, a compra de MDF seria, no caso, os nossos 56.925, porque seria esse 56.925 somado ao estoque inicial, mas nós não temos, é 0. Então, 56.925 mais 0 vai dar 56.925. E aí nós temos outra informação que nós buscamos lá, que ele fala do preço do MDF unitário, onde a gente anotou aqui, ó, o metro cúbico custa R$10. Então agora a gente vai vir para cá e vai só calcular isso daqui, ó. R$10. Que daria agora R$569.250. Chegando aqui final ao nosso primeiro cálculo. Gente, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Deu para entender? Ficou aí alguma... Tranquilo, né? Então vamos lá. Ó, aí vamos para o segundo período. O segundo período da necessidade de produção de MDF, né? Seria o quê? Os 93.960 vezes 0,5, que daria aí 46.980. 46.980. Pronto. Aí ele fala que estoque final de MDF é 15% em relação à necessidade de MDF do mesmo período. Então, nós vamos pegar os 46.980 e multiplicar pelos 0,15, né? Então, tá aqui já vezes 0,15, que daria 7.047. Aí a próxima informação dele seria o que? A necessidade total de MDF. A necessidade total de MDF a gente vai somar a necessidade para a produção mais o estoque final que já está aqui. Então isso aqui somado aos 46.980 daria uma produção de 54,27. Aí o que acontece agora? Ele fala do estoque inicial igual ao estoque final do período anterior. Estoque final do período anterior era esse aqui, ó, 7.425. Então a gente vai pegar esse camarada e vai trazer ele para cá. Certo? E aí a gente vai dizer agora que a nossa produção, a compra de MDF, vai ser o quê? Vai ser justamente a necessidade de MDF menos o estoque que nós tínhamos antes. Veio para cá e não veio. Menos o estoque que nós tínhamos antes. Então,
é isso aqui menos esse, tá? Então, a gente vai pegar lá os 57,27 menos 7.425. E aí a gente vai ter aqui uma aquisição de 46.602, tá? Então, esse valor seria a compra de MDF que a gente teria que ter. Aí, qual é o valor? Aí, vejam bem, agora entra aqui uma questão. Nós estamos vendo períodos futuros, né? E aí, o que acontece? A nossa inflação ela é de 9% e ela está incidindo diretamente no preço das coisas, né? Então, incidiu aqui e agora vai incidir aqui também no preço da matéria-prima. Então, a gente vai pegar agora os R$ 10. Aqui é onde o pessoal geralmente erra. R$ 10 vezes 1,09%. Então, o preço do nosso MDF unitário agora, ele passa a ser R$ 10,90. Então, temos um valor. Por que 1,09 Crícia, né? Crícia é porque é o seguinte, a gente está calculando 9%. Então, 9% é quando a gente joga lá para... a gente coloca lá no, vamos dizer, em porcentagem, né? Aí a gente está falando de 0,9. Aí eu não tenho R$ 10, então R$ 10 seria a mesma coisa de eu fazer R$ 10 mais 0,9%, entendeu? Só que depois eu tenho que somar. Então, quando eu boto 1,09, eu estou multiplicando 0,9 e somando a ele mesmo. Então, é R$ 10 mais 0,9, tá certo? Que é a representação da porcentagem. Aí dá os R$ 10,90. Então, agora eu vou pegar os 46, vou pegar os R$ 10,90 vezes os 46.602, que vai dar agora R$ 507.961,80. Então, esse daqui seria o nosso custo, né, de matéria. Tranquilo, gente? Até aqui tá dando aí para vocês entenderem como é que funciona a coisa, né? Depois que entende a lógica, fica bem fácil, bem tranquilo, né? Tem muito trabalho não, só não pode vacilar e errar. Bom, indo para o último ano, nós temos 97 lá do mesmo jeito. Para mim, eu tinha botado aqui os 0,5. Cadê? Tá doido? Então, agora aqui, ó, 0,5. Então, 97.718. 97.718 vezes 0,5 vai dar 48.859. Aí agora vamos fazer o estoque, o estoque final de MDF, que é 15% em relação a ele mesmo, né? Então vamos lá, é isso aqui vezes 0,15 dá igual a 7.328,85. Isso aqui. E aí agora para a gente saber a necessidade de MDF, né? A necessidade total,
seria a soma dos dois, né? Então, isso aqui mais os 48.859 daria igual a 56, 187 e 85. Nossa produção. E agora ele vem aqui perguntar para a gente o estoque inicial, que é igual ao estoque final do período anterior. Então, nosso estoque final era esse 7.047, ele desce para cá, ó. E agora a nossa compra em MDF vai ser a subtração desse valor por esse. Então, 56.187,85 menos 7.047 vai dar igual a 49.140,85. Aí o preço do nosso MDF vai de novo sofrer uma intervenção da inflação. Então nós vamos pegar lá, ó, vamos limpar tudo aqui, R$10,90 vezes 1,09%, né? Então vai dar igual a R$11,88, tá? Vou colocar assim. Deixar aqui fechado, né? R$11,88. E aí, o nosso custo total vai ser isso daqui. Vai ser os 49.140,85 vezes R$11,88, que dá um valor de 583.000. Vou só bater esse cálculo aqui, peraí. É porque de repente eu, como fiz no coisa, deixa eu ver se, só para a fim de dar, só para bater aqui, peraí. 88,1 vezes 49.140,85. Olha, dá uma diferença grande, viu? Um centavozinho ali, viu, gente? Então vou deixar assim porque para ficar aqui batendo no vídeo o que eu calculei, que às vezes o pessoal vem e me pergunta, aí eu esqueço das coisas, eu fico doidinho às vezes procurando. Então vou deixar aqui como tá. Então 43 e aqui tem o 1zinho aqui, tá certo? Vocês vejam que não é nem um centavo ali, ó, mas ela faz uma diferença enorme, viu? Então ficaria assim, certo? Pronto, aí aqui fizemos todo o nosso orçamento aí, né, da empresa Mãozinha, tá?